Boa noite, queridos. Friozinho gostoso. Você que acompanha na tua casa, Gênesis capítulo 32, a partir do verso 3, nós vamos ler do 3 ao 32. Um trechinho um pouquinho longo, mas eu acho que essencial. Aquele que não trouxe a Bíblia vai poder acompanhar aí nos telões. Essencial para a gente entender o pano de fundo daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para logar mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Divideu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei o Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha me matar, e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite e com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: Passai adiante de mim e deixai espaço entre o rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: São do teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mandou, vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, a todos que vinham conduzindo os rebanhos: Falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrareis com ele. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: Eu o aplacarei com um presente que me antecede, depois o verei e porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: Rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Só até aí. Vamos orar?
Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Que não saia dos meus lábios nenhuma palavra de persuasão humana, Pai. Mas venha a palavra de poder que transforma as nossas vidas, Senhor meu Pai. Tudo para louvor da Tua glória, Pai. Nós oramos confiantes, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém? Eu acho que todos aqui conhecem a história de Jacó. Jacó era filho de Isaque e Rebeca. Era irmão gêmeo de Esaú, neto de Abraão. Sua história ocupa cerca de 25 livros do livro de Gênesis, 25 capítulos. Feita a profecia a Deus a respeito de Rebeca sobre duas nações que nasceriam de seu ventre, e daí surgiu Esaú e Jacó. Vejam, no Oriente a gente precisa retroagir um pouquinho. No Oriente, o filho primogênito geralmente ele herdava, no mínimo, metade das posses do pai em relação aos outros irmãos. Além disso, ele também recebia uma série de privilégios, dentre os quais a posição de chefe social e religioso da família. No caso, a palavra nos revela que Jacó, aproveitando-se, certa ocasião, da fome do seu irmão Esaú, trocou a primogenitura do irmão por um prato de lentilha, sabe? E daí o que aconteceu? Descobertas arqueológicas, inclusive, comprovam de que configurava naquela época, na Mesopotâmia, o direito de primogenitura poderia ser negociado, e isso aconteceu. Não se sabe se existiu algum ritual, algo escrito, alguma coisa que garantia esse direito a Jacó, mas de fato existiu o juramento. Isaque, já idoso, comunicou aos seus filhos que transmitiria a bênção patriarcal. Então ele pediu para Esaú uma caça, um guisado. E a gente conhece a história que Jacó se uniu à sua mãe Rebeca e enganou o pai, né? E daí fez-se passar pelo irmão mais velho e recebeu ali a bênção que era destinada a Esaú. A gente conhece a história e a gente sabe que isso deixou o pai entristecido e deixou também o irmão muito raivoso. Daí não teve jeito, ele teve que sair fugido. Saiu fugido e foi para uma terra distante, aonde ele conheceu Raquel, filha de Labão, que era seu tio, ela é sua prima. E ali ele querendo desposá-la. E dali ele foi, entre aspas, enganado também pelo seu sogro, que ofereceu-lhe a filha e na realidade falou, olha, aqui nós não casamos a mais nova antes de casar a mais velha. Então ele desposou Lia em primeiro lugar. Tem um poema muito lindo de Camões que fala a respeito da Serrana Bela, que por 7 anos ele trabalhou para ganhar o coração de Raquel e recebeu Lia, e mais 7 anos trabalhou para receber Raquel. Era uma relação muito tumultuada dele com o sogro, a ponto que ele queria voltar. Ele não queria ficar ali. Muitas e muitas vezes você vai ler na Bíblia, você vai ver uma situação um tanto quanto tumultuada, de engano, de um passar a perna no outro, tentativa de passar a perna no outro. E daí nós temos aqui essa cena, que é a cena em que ele foge de Labão. Labão vai atrás dele, mas ele consegue fazer um acordo com Labão. E ele volta para sua terra. E quando ele está voltando para sua terra, é justamente a cena que nós lemos. Ele está voltando para sua terra, ele vai se encontrar com o irmão Esaú, a qual ele tinha, entre aspas, adquirido a primogenitura, né? E tinha enganado o pai para receber as bênçãos do patriarca. E ele se depara com essa cena. Daí nós chegamos ao ponto que lemos. Queridos, eu acho que todos aqui possuem a consciência de que nós somos peregrinos nessa terra. Estamos apenas de passagem. Existe uma terra que nos espera.
Israel celestial, Canaã celestial. Para a promessa que nossa esperança muitas vezes não se desespera. Isaías, quando escreve a respeito de Jacó, lá no capítulo 43, verso 1 a 5, ele ainda fala a respeito dessa esperança que não entra em desespero. Ele diz: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, você não vai se queimar, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Isso é o que está relatado no livro de Isaías a respeito de Jacó. Agora, é certo que na nossa caminhada a gente encontra obstáculos, tá? Por vezes nós nos deparamos com obstáculos, com travessias que precisam ser vencidas. Quando lembramos na expressão travessia, nos lembramos quase que automaticamente de duas grandes travessias do povo de Deus, que significavam um marco para esse povo de Deus. Uma primeira travessia foi a travessia do Mar Vermelho, a gente lembra disso. Já uma segunda travessia foi a travessia do Rio Jordão. O texto que acabamos de ler nos fala de Jaboque. Jaboque é um lugar onde Jacó lutou com o Senhor e onde ele fez a sua rendição total a Deus. E onde recebeu um novo caráter, uma alteração de identidade, um novo nome. Ele deixa de ser chamado Jacó e passa a se chamar Israel. É onde deitou abaixo o seu último ídolo e teve a sua maior vitória. O verso 22 que lemos: levantou-se naquela mesma noite e transpôs o val de Jaboque. O que é val? Val significa um lugar que dá para atravessar a pé, ou seja, não precisa nadar, tá? É um lugar rasinho. Jaboque em hebraico quer dizer lugar da travessia. Então provavelmente era o lugar onde o riacho era mais raso, mais fácil de atravessar. Verdade, não pode haver vitória gloriosa sobre o ego, o pecado, enquanto você não for a Jaboque. E é isso que eu queria abordar com vocês. Chega uma hora em que precisamos resolver as nossas coisas com nós mesmos e com Deus. Como falamos, os crentes aprendem que há duas travessias normais, né? A travessia do Mar Vermelho representa sair do mundo, sair do Egito, ou seja, simboliza ser salvo. Muitos do povo de Deus saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, mas nunca entraram na Terra Prometida. Ficaram vagando no deserto por 40 anos. Ficam presos, muitas vezes, no deserto da incredulidade. Quantas e quantas pessoas saíram lá de fora, estão até dentro das igrejas, mas ainda estão presos num deserto da incredulidade, não conseguem caminhar, nunca entram na alegria completa do Senhor. Uma outra travessia que normalmente exigida a todos que vão ao Senhor é a travessia do Jordão. O Jordão representa compromisso de manter-se com o Senhor. É como se a gente falasse assim, o batismo nas águas, na leitura bíblica, testemunho, desejo de crescer, de crescer em Cristo. É um passar por uma vida de louvor, de adoração, de mais próximo. Veja, essas duas travessias, tanto a travessia do Mar Vermelho como a travessia do Jordão, se a gente pensar nelas simbologicamente para a nossa vida, são travessias que podem ser vencidas conjuntamente pelos irmãos. Quantos atravessaram o Mar Vermelho? Quantos adentram nas igrejas? É uma multidão, muita gente. Do mesmo jeito, muitas e muitas pessoas passam pelas águas do batismo.
Quando a gente faz aqui aula de batismo, né, classe para batismo, a gente não batiza 1, 2, 3, muitas vezes tem batismo de 10, 15, né? Pessoas são batizadas, eles entram para o batismo conjuntamente, sabe? E daí a gente entende que existe algumas coisas que são quase que toleradas. Eu já cheguei a pregar aqui a respeito das pessoas que lá no Egito passaram o Mar Vermelho e depois da travessia, antes da travessia, murmuravam: pô, nós vamos morrer. Depois que atravessaram, eles entoaram cânticos de louvor ao Senhor. Miriam cantou, dançou, e era legítimo o cântico, muito legítimo. A única coisa que foi ressaltado é que o cântico é certo, mas o lugar que foi cantado é o lado errado, né? Porque se o povo tivesse cantado do lado de cá, do Mar Vermelho, antes de ter atravessado, com certeza ele teria sido teletransportado para a Terra Prometida. Eles não precisariam vagar por 40 anos no deserto, porque eles teriam entendido qual que é o momento de louvor, qual que é o momento da adoração. Vejam, agora, existe uma terceira travessia, e é esse o texto. Jaboque era o lugar abandonado. Vejam, o nosso Jaboque tem de ser enfrentado a sós. A cena que nós temos aqui é que Jacó separou os seus bens todos a sua parentela, suas esposas, seus filhos, e mandou à frente, e ele ficou sozinho, sabe? Você pode atravessar o Mar Vermelho com muitas pessoas, você pode atravessar o Jordão com muitas pessoas, mas atravessar o Jaboque é só. Sem conselheiros, sem amigos, sem ajudadores. É uma luta pessoal, só entre você e o Senhor. E o texto diz no verso 24 que, ficando ele só, ele lutava com ele um homem até o romper do dia. Jaboque é onde o Jacó em nós dá o último suspiro, sabe? Aquele, como se fosse a figura do velho homem tendo que morrer em Jaboque. É onde Deus trata conosco não apenas em relação ao nosso pecado, mas em relação ao nosso próprio caráter. Entendam, Jacó era um homem com problemas, desesperado. Digamos que Deus o tenha colocado contra a parede nesse momento. Ele estava voltando após muitos anos por sua herança. Esaú, o irmão de quem havia usurpado a primogenitura, estava indo em sua direção com um exército de 400 homens. É isso que tem um texto, tá? Ou seja, ele manda os seus servos ir à frente e espiona. Ó, o teu irmão tem vindo ao teu encontro, mas não está sozinho não, hein? Tem 400 com ele. Ou seja, ele sabia o que estava esperando ele. Ele sabia aquilo que estava esperando. Por quê? Porque ele tinha saído fugido do irmão. Jacó havia amadurecido de várias maneiras. Ele agora era um pai, sabe? A gente poderia dizer que ele até chegava a ser obediente ao Senhor e seguia a ordem de Deus para voltar ao lar, porque ele mesmo diz, ó, foi o Senhor que mandou eu voltar. Ele amava de verdade, era um homem humilde, de oração. Ouça a prece que tem no verso 10 que nós lemos. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Gente, isso é oração de alguém que está quebrantado, de alguém que está humilde. Mas esse servo de Deus, humilde, obediente, de oração, temente ao Senhor, amante da fidelidade, continuava em processo de conciliação. Isso quer dizer, para evitar problema. Ele continuava a ser um ótimo articulador. Ele procura a paz a qualquer preço, e aí ele inclui muitas vezes até concessão. Em vez de confiar em Deus, eu não sei se vocês já observaram o texto com acuidade suficiente. Em vez de confiar em Deus na crise, ele
para que ele aparou as arestas, ele tentou inventar um jeito de enfrentar o problema, sabe? Ele dividiu o gado em diferentes rebanhos, enviando-o à frente para abrandar o coração do irmão. Ele bombardeou Esaú com ondas sucessivas de presentes, cabras, camelos, touros, ovelhas, mulas, carneiros, porque ele dizia, olha o que está no verso 20, eu o aplacarei. Gente, isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem, é coisa do coração de Jacó. Apaziguamento, é nisso que multidões de cristãos entraram, vez por outra, nós nos apaziguamos. Pecamos e confessamos, choramos e confessamos, tentamos descobrir uma saída, sim, arestas, esquemas, justificações, desculpas, os planos. Sabe, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e estava falando de uma dificuldade muito grande, que eu tenho de entender aquelas pessoas que têm um nascimento dentro de um lar cristão. O como eles entendem a expressão perdão. Por quê? Porque o perdão é algo que você pede, e se você pede para outro cristão, a impressão que muitas vezes dá é que você está colocando uma baioneta na jugular. Você me perdoa em nome de Jesus? Você entendeu? E o perdão só tem sentido se houver frutos. Frutos dignos de arrependimento, porque aquele que pura e simplesmente recebe o perdão, ele recebe um presente. Você me perdoa, eu te perdoo. Ele te dá o presente. Agora, esse presente só é desfrutado se você abrir o presente. Se você desfrutar do presente. O desfrutar do presente tem a ver de maneira bem clara com uma coisa chamada arrependimento. E as pessoas que usam de perdão, mas não arrependem, não frutifica. Então não vale nada. Você entendeu? Ele fica recebendo e guardando, sabe? E nós muitas vezes somos assim, parecemos fracos contra necessidades e desejos devastadores, e a gente negocia muito bem com isso. Vira muitas vezes um jargão, e muitas vezes o nosso pedido de perdão, ele é, eu vou usar uma expressão pesada, ele é sem vergonha, sabe? Ele é muito sem vergonha, porque ele de fato não muda caráter. E perdão que não muda caráter é um negócio muito complicado, sabe? Obediente, de oração, buscando a fidelidade, humilde, amoroso, bondoso, temente a Deus, eram tudo características que a gente poderia observar naquele momento, aparentemente nesse homem transformado que é Jacó. Mas continua aquele pontinho negro, permanece uma resistência secreta no fundo do coração. Ele continua numa linha de apaziguamento, a maquinação, continua um ídolo em pé, ainda não totalmente entregue, e ainda não sob o senhorio total de Deus. Eu quero mostrar para vocês o que precisa acontecer em Jaboque. O que precisa acontecer em Jaboque da minha vida, o que precisa acontecer em Jaboque da tua vida. Em primeiro lugar, em Jaboque, a religião dá lugar à espiritualidade. Uma pessoa pode ser muito religiosa e não ser nem um pouco espiritual. Jacó havia tido uma experiência muito religiosa em Betel. A caminho de Padã-Arã, à procura de uma esposa dentro do seu próprio povo, ele teve uma tremenda experiência religiosa. Se você voltar, livro de Gênesis, capítulo 28, verso 12, está lá. E sonhou, eis, pois, a terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam dela. Gente,
Isso é uma cena que qualquer um sonha em ter. Fala assim, se eu tiver uma visão dessa. Deus apareceu e fez um acordo com ele. Era uma promessa de bênçãos materiais. A terra em que agora estás deitado, eu te darei. Na tua descendência serão abençoadas. Está lá no verso 13 e 14. Jacó grita, impressionante, o Senhor está nesse lugar, tanto que chama aquele lugar de Betel. Jacó denomina esse lugar Betel e prossegue em fazer um acordo com Deus. A parte da bênção lhe soa muito bem. Olha só o acordo de Jacó com Deus. Gênesis 28, verso 20 e 22. Presta atenção. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gente, o que ele está fazendo aqui, hein? Homem, ele não estava entendendo nada. Esse acordo sua familiar, com muitas e muitas pessoas que efetivamente se aproximam de Deus desse mesmo sentido. Me abençoe, Senhor, me faça prosperar em todos os meus caminhos, me dê muito alimento, vista-me bem, cuide bem de mim. Aí então, eu vou servir o Senhor. Aí então eu darei o dízimo. De mim para que eu possa lhe devolver, dê para mim para que eu possa devolver. Ou seja, a condição é essa, é negociação. Pense nisso. Deus está presente, os céus abertos, anjos aparecem, Deus fala. Que experiência religiosa sobrenatural. E tudo que Jacó vê ali é um acordo para a terra. É um acordo para o momento dele. É um acordo para a sua descendência. É um acordo temporal. Betel é a religião popular, muitas vezes, dos nossos dias. Sabe? Como Jacó, nossos espíritos de cobiça interpretam as promessas de Deus de modo, muitas vezes, materialista. Quantas e quantas vezes a gente fala assim, não, né? Já vi pregadores falando assim, exija, você é filho de Deus. Você tem direito, toma posse, meu irmão. Gente, se eu fosse tomar posse dos meus direitos, daquilo que eu tenho efetivamente, chegamos a um ponto de profanar a preciosa expiação do Senhor Jesus Cristo, gritando palavras muitas vezes religiosas, falando do poder do sangue derramado de Cristo, mas o que estamos dizendo é uma trágica má interpretação daquilo que o seu sacrifício de verdade consumou. Aquilo de fato aconteceu. Tudo que alguns veem é o que podem tirar disso. Sabe, é aquela coisa assim, olha, eu vou aceitar Jesus, né? É até uma expressão dessa, você aceitou Jesus? Eu vou aceitar, por quê? Porque se não fizer bem, mal não vai fazer. Você entendeu? Então eu guardo lá, olha, está guardado. Eu aceitei Jesus. Tudo que alguns estão cegos ao verdadeiro significado da vitória de Cristo na cruz. Cegos ao seu poder sobre o pecado, cegos à liberdade para se sacrificar, sofrer, servir voluntariamente, tão cegos. O que dizer, muitas vezes, de multidões que adoram em Betel? Tá? É assim, adoram em Betel. E dos pregadores, os mestres que ficam presos em Betel, reclamando as promessas de Betel, porque isso é pregação fácil de fazer, né? Pregar as promessas de Betel é maravilhoso. Você entendeu? Inclusive é o seguinte, eu vou dar a vocês direitos. Eu vou pregar os seus direitos. Digo que são pessoas religiosas. Algumas podem ser muito religiosas. Como Jacó, podem ter experimentado grandes revelações. Podem ter visto os anjos. E talvez tenham ouvido Deus, mas em Betel a carne ainda está no comando. Sabe? É um lugar de religião, mas não é um lugar real de espiritualidade. É uma revelação parcial.
vale para todas as bênçãos, enquanto ignora a luta interior, íntima, é estar na presença do Senhor sem tratar a natureza de Jacó. Isso só ocorre em Jaboque. Isso só ocorre no momento em que você fica só com Deus. Em segundo lugar, Jaboque é um lugar de submissão completa. A gente tem que entender isso. É o local da vitória total contra todo o pecado que nos assedia. Eu vou dizer um negócio para você. Você não estará pronto para Jaboque enquanto não estiver em total desespero. Por que eu estou falando isso? Olhando a cena de Jacó. Olha só. Ele separa seus bens, manda suas esposas, suas servas, seus filhos, tudo adiante, e não tem a certeza se isso é necessário, suficiente para aplacar a ira do irmão. Porque essa é a cena. Ele está tomado de medo. E daí acontece ali uma luta. Diz a cena que tem uma luta com o anjo do Senhor. Alguns estudiosos dizem que ele lutou com Jesus, ele lutou com o próprio Deus. E daí a cena que existe é tipo assim, uma cena de briga, como se pudesse ali haver uma batalha entre duas pessoas, Jacó e Deus. E naquele momento, Deus toca na sua coxa que desarticula, de modo que ele se torna manco. E ele não solta do anjo do Senhor, eu não vou soltar enquanto você não me abençoar. E é interessante que, o que o anjo fala? O que Deus fala? O que Jesus fala? Dependendo de que você entender. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. O que quer dizer Jacó, gente? O que quer dizer Jacó? Jacó, o nome dele foi atribuído porque a expressão é como se fosse aproveitador, como se fosse usurpador. Porque diz a palavra que quando Esaú nasceu, Jacó nasceu grudado no calcanhar do irmão. De modo que quem fez força para nascer foi o irmão, e ele se aproveitou, por isso deram o batismo. No batismo batizaram ele como Jacó. E se você olhar toda a história de Jacó, o que ele fez? Enganou. Toda a história do caráter de Jacó está retratado no seu nome. Então o que Deus faz? Pergunta, quem é você? É como se perguntasse, mas espera um pouquinho. Eu pensei que você fosse Esaú. Você passou pelo meu filho mais velho. Eu pensei que você fosse outro, sabe? Jacó sabia que significava o seu nome, usurpador de calcanhar, aquele que engana o irmão, a si próprio, e tenta esconder isso dos olhos de Deus naquele momento. Olha para você mesmo, no que você se tornou. Isso é a pergunta de Deus. Quando ele tem que responder, eu sou Jacó, significa, eu sou essa pessoa mesmo, enganador. Eu sou a pessoa que está com medo de voltar, porque eu fiz um monte de bobagem na vida. Eu sou essa pessoa que precisa se encontrar com o Senhor, sabe? E lá de dentro vem todos os temores escondidos e as confissões. É como se ele falasse, Deus, eu sou falso. Sou tão religioso por fora, mas por dentro é uma mentira. Sou um usurpador. Brinquei com fogo por muito tempo, fiquei arranjando desculpas para os meus atos, justificando meus pecados. Me perdoe, Deus. É como se ele falasse quando simplesmente confessa, eu sou Jacó. Não pode haver vitória alguma contra qualquer pecado que nos assedia, sem que haja o enfrentamento no ponto final em Jaboque. Ou seja, o temor da justiça e do juízo de Deus contra seu pecado precisa te agarrar de um modo determinado, claro, preciso. Você tem de enfrentar o fato de que Deus e o seu amor têm de lhe dar um prazo final.
Por que eu estou falando isso, gente? Eu fico imaginando que a expressão que existe é que Jacó saiu daquele val, manquejava de uma coxa, mas saiu salvo. Manquejava de uma coxa é o seguinte, significa o seguinte, filho, não dá nem para correr do teu irmão. Nem para correr não dá mais. Ou você depende de mim, ou depende de mim. Sabe? E ele saiu manco, mas a expressão que existe é dizer, saiu salvo, reconciliado. E daí ele tem a sua identidade alterada. Aquele que lutou com Deus foi Jacó. Aquele que prevaleceu pela graça de Deus é Israel. Vocês entenderam? É isso daí. E por que eu estou falando isso? Porque esse homem perdeu muito tempo da sua vida, simplesmente, armando um jeito para negociar com o seu futuro. Experiências maravilhosas com o Senhor, lindas, mas nunca ficou só, a ponto de Deus perguntar, quem é você? É a mesma pergunta que muitas vezes ele tem que olhar para nós e perguntar assim, quem é você? Ah, eu sou o João o mentiroso. Quem é você? Eu sou José o adúltero. Quem é você? Eu sou a Maria fofoqueira. Quem é você? Sabe, essa pergunta é a mesma pergunta que ecoa durante anos. No val de Jaboque da nossa vida, em que é um encontro teu com o Senhor. O val de Jaboque significa como se fosse uma antessala do juízo. Aonde o juízo é você mesmo que olha e o Senhor só vai fazer uma pergunta, quem é você? Quem é você? É como se ele falasse assim, quem você está querendo enganar? O que você está pensando da vida? Sabe, num linguajar bem chulo, bem tranquilo para nós entendermos. Aonde você está querendo chegar? Sabe? Não que a sua graça seja retirada, ou que o seu amor e misericórdia tenha se limitado, mas chega uma hora que Deus não pode mais reter o salário do nosso pecado, sabe? E há uma lei que afirma, cobiça concebida gera morte, o seu pecado lhe descobre, sabe? O seu pecado te achará. O que o Senhor muitas vezes está falando para nós é o seguinte, querido, quer atravessar o Mar Vermelho, fugir do Egito, do pecado? Amém, venha, todos juntos. Quer atravessar as águas do batismo, atravessar o Jordão? Amém, venham todos juntos. Mas estejam preparados, porque vai haver um dia, e é bom que você faça antes, faça o val de Jaboque para você. E atravesse sozinho. Porque ali não tem jeito da gente levar o bilhetinho da irmã Chiquinha, né, Ricardo? Ó, o bilhetinho da irmã Chiquinha, olha, era minha mãe, hein? Não tem jeito. É o ser com o homem mesmo. Você entendeu? E a pergunta que ele vai fazer, sabe? Quem é você? Enfrente a verdade, confesse os seus detalhes feios. O val de Jaboque é isso. É um momento em que é você e Deus, não é você e o pastor, não é você e a comunidade, não é você e tua esposa. Se bem que é maravilhoso quando a gente tem irmãos e a gente se confessa uns aos outros, isso é curador. Em Jaboque, Cristo nos liberta daquele pecado que nos assedia, transformando a intimidade e transformando o nosso caráter. Jacó, enganador, para Israel, príncipe. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gente, esse lutar com Deus e com os homens é a luta interior dele. Ele lutou contra ele mesmo.
ficando com Deus ali naquele momento, ele lutou contra ele. Poder de prevalecer através de um novo caráter, prevalecer, dizer, conquistar supremacia, vitória. Jacó agora sabia que estava em seu poder obedecer, porque o Senhor aceitou o seu compromisso e sua submissão. E a história, gente, se você folhear a Bíblia, você vai ver qual que foi o resultado do encontro com Esaú. Por quê? Porque Deus agiu no coração de Esaú, sabe? Um dos maiores milagres que o Senhor pode operar ao nosso favor é alejar os nossos esforços, sabe? Humanos, e nos tornar totalmente dependentes dele. Quantas e quantas pessoas, enquanto tiver uma moedinha ainda na carteira, não se entrega. Quantas e quantas pessoas, enquanto tiver ainda algum subterfúgio humano, não se entrega. Quantas e quantas pessoas pensam e articulam porque confiam em si mesmo e não se entregam. Não estão entendendo que o Val de Jaboque é um lugar que você precisa atravessar. E eu vou concluir. Meu querido, minha querida, você pode estar aqui hoje, inclusive, tal qual a situação que estava Jacó, sabe? Muitas vezes a cena de Jacó é o seguinte: a morte bateu a minha porta, eu vou me encontrar com meu irmão, 400 guerreiros, não vai ter jeito, eu causei muito dano, você entendeu? Não tem como reconciliar, tentei todos os modos, mandei presente, fiz tudo, tá? E não tem, sabe? Embora existam promessas de Deus, mas sabe, eu não estou confiando nessas promessas de Deus, sabe? Quem me mandou voltar foi Deus. Mas eu vou fazer o jeito, deixa eu dar o meu jeitinho, do mesmo jeito que eu fiz junto com a minha mãe lá, para enganar o papai, eu vou também dar um jeito. Agora eu vou dar o meu jeito, eu vou mandar os meus bens, eu vou dar o meu jeito, sabe? Só que muitas vezes a morte bate a porta. E muitas vezes você já tentou de tudo, e nesse momento você fica sozinho. E quando você fica sozinho, a única pergunta que o Senhor vai fazer é o seguinte: qual é o teu nome? É a pergunta mais ou menos que muitas vezes eu faço quando alguém vai fazer uma reunião comigo, falando a respeito de conselho de casais, e fala assim: puxa vida, não tem jeito, eu vou divorciar, tal. A única pergunta, fala assim, ó, se você sentar de frente do Senhor, o Senhor só vai perguntar para você o seguinte: você já tentou tudo? Você já tentou tudo? Sabe? Por quê? Porque se você não tentou tudo, não vem falar comigo não. Porque a resposta daquilo que eu penso a respeito disso, você já sabe, está na minha palavra, de uma forma bem clara. No caso, você pode escolher continuar mentindo para você mesmo, pois Deus não se engana. Ou simplesmente confessar: meu nome é Jacó, meu nome é João, ou meu nome é Maria, meu nome é Bernadette, meu nome é José, ou meu nome é... Sabe? Você pode fechar os teus olhos e olhar para você e ver isso. Entenda, meu querido, muitas vezes o nosso dolo nos impede de observar o coração de Jesus. E é por isso que Jaboque é tão necessário. Jacó mudou o seu nome em Jaboque, mudou o nome de Jaboque para Peniel, que significa face de Deus. Vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. É isso que está em Gênesis 32:30. Jacó agora ele deixa de ser um homem pura e simplesmente carnal, e ele entende o que significa ser um homem espiritual. Nada de falar de bênçãos materiais, terras, comida, roupa, sucesso. Ele havia visto Deus e tinha sido tocado. Os céus ainda mais uma vez se abriram, sabe? E as escadarias apareceram para ele novamente. Mas a visão que ele teve daí em diante não foi pedir bênçãos para a sua vida na terra. Em nenhum momento. Jacó tinha desperdiçado mais de 20 anos
ele poderia ter desfrutado anos, sabe, com os céus abertos e de reconciliação, vivendo bem com Labão e vivendo bem com o seu irmão. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificais a mão os pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Tiago 4:8. Por isso eu quero terminar hoje te falando, fecha os olhos e a pergunta do Senhor: qual o teu nome? Qual o teu nome? Fecha teus olhos. Eu quero te convidar para você imaginar aqui o Val de Jaboque, sabe? E você se imaginar sozinho diante de Deus. Pode ser que admitir quem você é vai ter um preço. Você vai sair daqui mancando, sabe? Porque quem mente não vai poder mentir mais. E se ele mentia para sustentar os seus negócios, não vai dar mais. E os seus negócios vão decair. É o aleijão, sabe? Aquele que roubava não vai poder roubar mais. Aquele que lidava muito bem com os negócios dessa terra, mas muitas vezes tinha um caráter um tanto quanto duvidoso, quando ele tem que confessar diante de Deus, e Deus faz uma pergunta: quem é você? Pode significar que ele desarticule o nervo da tua coxa. É muito mais do que um sentido físico. Porque, aprenda, é melhor sair manco e salvo diante do Senhor. Senhor, olha para nós nessa noite, Pai. Dá uma olhadinha para a nossa vida, Senhor. E essa mesma pergunta que tu fizeste para Jacó, e tu és conhecido como Deus de Jacó, o Senhor faz para nós nessa noite. E eu queria que o Senhor fosse conhecido como Deus do Dionísio. E cada um aqui, ao colocar um nome na frente, queria que o Senhor fosse conhecido como Deus dele. Mas para isso a pergunta é: quem somos nós? Quem somos nós? Pai, Jaboque é lugar de confissão e rendição total, de transformação de caráter, de entrega absoluta diante de Ti, Senhor. Pode ser que isso nos custe, Senhor, meu Pai. Ah, Senhor, mas como é bom reconciliarmos contigo, Senhor, meu Pai. Por isso, Senhor, recebe a nossa oração agora, Pai. E o fazemos em nome de Jesus. Amém?